E aí, papizeiros de plantão, como é que vocês estão? Bom, eu sou a Amanda Barbosa e hoje eu vim trazer mais uma experiência literária para vocês. A resenha do livro de hoje é desse livro aqui, Cavaleiros da Tempestade. Bom, é uma narrativa que me envolveu bastante, eu tenho bastante elementos para compartilhar com vocês, muita coisa para compartilhar, né, disso tudo que eu fui experimentando, disso tudo que eu fui vivenciando, mas antes de tudo, eu vou soltar a vinheta para vocês e depois eu falo um pouquinho mais sobre essa narrativa. Bora lá? Antes de eu falar um pouquinho mais sobre essa história, eu quero convidar você a curtir o nosso vídeo, compartilhar aqui com seus amigos, comentar aqui embaixo o que você achou desse conteúdo também e não esquece de ativar o sininho de notificação, porque sempre que a gente publicar alguma coisa aqui, você vai ficar sabendo. Cavaleiros da Tempestade foi escrito pelo Adriano Rossi e assim, eu fiz uma entrevista com ele também, então eu já tô dando spoiler pra vocês que em breve vai ter essa entrevista pra vocês acompanharem, pra ele contar um pouco mais sobre essa narrativa pra vocês entenderem, né, todo esse contexto, como ele construiu toda essa história. E assim, é um livro que é até um pouco difícil eu falar sobre ele assim nesse momento, porque eu realmente fui muito pega pela história, né? Porque tem muitos elementos nesse livro que tem bastante a ver com coisas que eu gosto de consumir, né? Principalmente, especialmente os elementos medievais. Isso é um universo assim, que eu gosto muito de explorar, um universo que eu realmente gosto de estar muito por dentro, assim. E acredito eu, né, que você só de ver a capa, não sei nem se está dando pra focar, se não der eu coloco a imagem aqui pra vocês olharem melhor. Mas a capa em si já traz esse contexto pra gente, né? Então eu vou trazer pra vocês agora um pouco sobre essa narrativa, né? Um pouco sobre a história, né? Pra vocês entenderem o contexto assim. E aí depois eu passo um pouco dessas sensações, das impressões que eu senti durante a leitura. Bom, o autor, ele criou um universo em que ele mesclou muito o que é a ordem e o que é o caos. Esse universo que ele criou é exatamente isso. Existem esses dois opostos, né, o caos e a ordem. E é um que a ordem e o caos estão em guerra. E um elemento muito importante é que a música guia toda essa guerra, toda essa batalha que eles têm. Então, o que dá energia, o que dá força para as tropas, para os exércitos guerrearem, é exatamente, né, essa energia que vem da música. Tanto que a ordem ela é representada mais pela música clássica, e o caos ele vem representado pelo rock. Inclusive, quando você abre o livro, né, a primeira frase que você lê, eu particularmente, isso já também me chamou muita atenção. Uma vez ouvi que o rock and roll salvaria o mundo. Essa é minha interpretação literal da frase. E aí você já fica pensando, né, meu Deus. Já tá tudo aqui dentro daquele contexto de coisas que a gente gosta, né? Eu particularmente gosto. Então já me pegou bastante na primeira frase, assim. E o primeiro capítulo do livro, ele já te pega também de uma forma, porque ele já traz um contexto de uma guerra ali, já acontece uma reviravolta de coisas, assim, que você já fica tentando imaginar o que vai acontecer, né? Mas enfim, há um desequilíbrio nesse mundo e os Cavaleiros da Tempestade, né, que são Gibson, a Pearl, o Fen e o Roland, eles, né, são um quarteto que no meio dessa história aí vai aparecer uma outra pessoa também, mas eu acho que é mais interessante falar sobre isso, você ler para você entender melhor sobre isso, mas esse quarteto, eles são o quarteto do caos, né? E a função deles, a ideia deles é realmente salvar esse mundo e restabelecer o equilíbrio que a ordem, o exército da ordem, né, eles tomaram conta disso e o caos está tentando estabelecer esse equilíbrio, porque ele traz muito essa reflexão de que a ordem e o caos são necessários e a gente vai entender o porquê o caos também é tão necessário. Então esses 4 cavaleiros, eles estão nessa batalha, eles estão nessa busca de tentar recuperar esse equilíbrio, né? No começo você vai lendo e você não vai entendendo muito bem o que está acontecendo, você vê as batalhas acontecendo, você vê algumas questões sendo pontuadas ali, mas a gente não entende muito bem o porquê, né? Como é que a ordem tomou conta daquilo tudo, né? Tipo, a gente fica um pouco sem entender, mas aí é que tá, né? O fio condutor disso é que durante o livro
a gente vai explorando várias histórias diferentes, né? A gente entende a história de cada um dos Cavaleiros da Tempestade, de onde eles vieram, por que que eles se tornaram daquela forma, né? Por que que eles são assim. Toda a história, a trajetória deles, então a gente entende melhor sobre isso. E dentro da história deles tem o que está acontecendo atualmente e tem o desenvolvimento para você entender como a Ordem tomou conta do mundo, né? E como é que isso deu um desequilíbrio, né? Como tentar tirar o caos totalmente da jogada deu um desequilíbrio no mundo, né? E esse é um ponto, assim, que chama muita atenção, porque você sai de uma tensão de uma cena e de repente vem uma explicação no capítulo seguinte. Eu falo explicação porque quando ele conta a história de um dos personagens, aquilo contextualiza muito melhor o que tinha acontecido anteriormente. Então, assim, é um livro que tem muita batalha, é um livro que tem altos e baixos demais, extremamente. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fiquei tipo assim, gente, eu parava assim de ler o livro e colocava e ficava olhando assim, refletindo. Tipo, nossa, não é possível. Aí eu li o nome de alguém e aí, tipo, foi um misto de emoções. Então ter o contato com essa leitura foi muito legal pra mim, porque mesclou muitos aspectos daquilo que eu gosto, né? Então, se você é uma pessoa assim como eu, que gosta muito de música, que tem esse apego pelo rock também, que gosta muito dessa pegada medieval, assim, é muito provável que você se sinta muito parecido, assim como eu me senti durante toda essa leitura. É um livro que tem muitos personagens, né? Então, assim, tem narrativas que a gente se depara que são sobre a história de alguém, aquele alguém é o foco principal da história e segue o baile, né? Segue a vida ali. Nesse livro, a gente conhece a história de todo mundo que aparece, todo mundo que entra ali na história, você entende de onde que veio aquilo, até mesmo os personagens que não são tão importantes, né? Não são os personagens primários, assim, eles têm um papel muito importante dentro da história e a gente conhece a trajetória desses personagens, e isso é um elemento assim que eu gostei bastante, porque contextualizou, né? Trouxe pra gente o porquê que aquelas pessoas se conhecem, como que aquilo aconteceu, o porquê que elas têm aquela conexão, então isso é um elemento que eu gosto de destacar. Outro ponto muito legal também é que nas histórias medievais geralmente tem realmente essa questão de um dragão, né? Nessa história não foi diferente, né, como podemos ver até mesmo na própria capa. O que eu acho muito interessante é que cada vez mais o dragão ele vem sendo ressignificado nessas histórias. Então, cada vez mais que eu tenho contato, quanto mais eu tô lendo sobre esses universos, né, quanto mais eu tô tendo esse contato com novas narrativas, né, envolvendo isso, eu percebo que há uma ressignificação, né, da imagem do dragão. E como ela é contextualizada aqui, pra mim, é muito forte também, é muito necessária e isso foi um ponto que eu gostei bastante. Eu não vou falar muito a fundo disso porque é quase dar um spoiler, né? Mas fica no ar. Bom, os altos e baixos, que eu falei um pouco disso antes, são os elementos chaves assim que fazem a gente querer saber cada vez mais o que vai acontecer na história. E como eu falei, existe uma mescla de um acontecimento passado com um acontecimento futuro, e aí você vai ligando os pontos da história, e isso particularmente é algo que eu acho muito legal, você mesclar os tempos, né? E aquilo vai fazer você entender de alguma forma como se fez, porque aquilo tá acontecendo naquele instante, assim. Então, essas mesclas, essas trocas de tempo, né, a cada capítulo, me fizeram ter mais vontade de ler, porque de alguma forma isso me conectava com os personagens, porque por serem muitos personagens, é muito difícil a gente muitas vezes ter um apego, né, emocional, assim, quando a gente tá lendo, tem muitos personagens. Mas nesse livro, de alguma forma, os personagens principais, assim, eles te cativam, a história deles cativa a gente tenta entender por que eles são daquela forma, né, como que eles chegaram até ali, e todas as histórias são muito bem elaboradas, muito bem pensadas, então foi muito essa sensação que eu tive durante a leitura, de que foi um universo muito bem estruturado, muito bem pensado, exatamente para trazer para o leitor mais profundidade sobre aqueles personagens, né, pra gente até se identificar com alguns deles em alguns momentos, ou então com a personalidade deles, ou então com alguma passagem na história deles. Então, tem muita guerra, tem mortes, mas tem passagens engraçadas de alguma forma, né, que dá aquele alívio cômico, né, pontuais também, muito bem jogadas. Então, assim, eu
como uma grande fã da fantasia, e especialmente, e é um ponto essencial que eu tenho que destacar e que eu não deixaria de destacar, sendo quem eu sou, é falar sobre essa literatura nacional fantasiosa que é simplesmente assim, como ler grandes clássicos do mesmo gênero, assim, e a gente se sentir da mesma forma, sabe? Então é uma história que pega de verdade. Como eu falei, voltando para esse lance da literatura nacional, da literatura fantasiosa nacional, que é algo que eu tô consumindo mais nos últimos tempos, independente, essa literatura independente, né, que tá ali, firme e forte, tentando mostrar o seu trabalho e mostrando o quanto é bom também. Então, assim, vale super a pena dar a chance, dar essa abertura para esses autores independentes que têm muita história na gaveta e que podem encantar a gente, porque mesmo sendo uma história fictícia, mesmo a gente falando de fantasia, as histórias elas sempre dão um jeitinho de fazer a gente perceber alguma coisa, sempre dão um jeitinho de dar um conhecimento pra gente, fazer a gente refletir, e pra mim isso importa demais, assim. Então, a possibilidade ainda de você ler um livro tão bom sendo nacional e você ter ainda a maior proximidade com o autor, assim, ter mais possibilidades, né, conseguir trocar essas figurinhas, assim, é realmente muito legal. Bom, mas eu acho que é isso, né, o resumo para vocês entenderem um pouco sobre essa história, assim, que realmente chegou junto comigo e que me conquistou de uma forma grandiosa, assim. A construção da narrativa, os personagens, como eles são colocados, a própria história de cada personagem, tudo isso contribuiu para que realmente cativasse a questão da música dentro, né? Esse elemento sendo trabalhado dentro da história, né? Trazer a importância da música dentro da história, assim, transforma, assim, realmente. E bom, é isso, meus popzeiros. Mais uma resenha aqui pra vocês, mais um conteúdo pra vocês. Tem a parte escrita que vai estar no site também, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Assim que a entrevista sair também, claro, vocês vão ficar sabendo, então já ativa o sininho aí das notificações, porque eu fiz uma entrevista com o autor também, que foi incrível, e em breve vocês vão poder ter contato com essa entrevista também. E é isso. Fiquem ligados, acompanhem a gente nas redes sociais, né? E um grande beijo e até a próxima!